Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre portais, orbes de luz e sobre ufologia. Eu tenho certeza que essa aula vai agregar valor para você e na metade dessa aula em diante eu vou ensinar empreendedorismo para você que está desempregado, totalmente de graça, de grátis, para você tomar jeito na sua vida, principalmente para esse navio afundando que é a economia brasileira, para você sobressair. Como é que você consegue alcançar esse patamar financeiro que não é difícil, mas que ninguém apresenta para você, tá bom? Não é uma aula vendendo meu trabalho, longe disso, mas apenas para ensinar para vocês. Porém, óbvio, tem dois recados para dar para vocês. E o primeiro recado é o mais importante de todos. Por que o primeiro recado é o mais importante de todos? Eu peço encarecidamente para você participar do Telegram, t.me/HumbertoVolts. Nós temos mais de 50 e-books, tá? Eu já publiquei mais de 50 e-books aí no Telegram. Aqui não está contabilizando, mas tem PDFs, tem e-books em JPEG que são compilados. Então a gente tem e-books, por exemplo. Você pode escolher qual e-book você quer baixar gratuitamente no Telegram, por exemplo, o acordo entre duas raças. Ai de mim publicar um conteúdo como esse aqui no YouTube, né? Ai de mim, ou por exemplo, se eu publicar aqui, olha só, Monstros Atravessando os Portais, o Segredo de 1937, que tem a ver com seitas secretas. Eu não posso nem publicar, e tudo isso você encontra lá no Telegram de forma gratuita. E é como eu digo aqui para vocês, campeão, no Telegram, em média, eu faço de 20 a 40 publicações por dia. No YouTube, no máximo, são 2 por dia. No máximo. Geralmente é uma publicação por dia no YouTube. Quando dá tempo, eu faço 2 publicações no YouTube por dia. Porque o YouTube é uma grande bola de neve, o Telegram é muito mais fácil. Então, a minha casa, o meu cartão postal é o Telegram, não é o YouTube. Inclusive, se um dia o YouTube acabar, você sabe muito bem onde me encontrar. E é de grátis. De graça, participe do Telegram, tá? Importante falar isso. E quem quiser conhecer o meu trabalho, vou estar passando aqui agora para você poder entender, que é o Como Vencer Todas. Eu já ministro há mais de 10 anos, ensino sobre empreendedorismo há mais de 10 anos e venho agregando valor a esse curso. Por exemplo, nós acrescentamos esse ano a medicina fitoterápica, onde você pode curar certas doenças sem precisar gastar valores absurdos. Ou simplesmente o cara está com torcicolo, fica 14 dias tomando antibiótico, anti-inflamatório, peço perdão. Sendo que tem compostos que em 2 horas resolvem um problema. Então, a gente fala sobre isso. E é importante a gente falar sobre isso aqui. Você tem uma área para você poder estudar, né? Tem aí o conteúdo premium, tem o meu contato pessoal. Eu disponibilizo, dou minha cara a tapa para todos os alunos. Você vai ter o meu contato para você perguntar o que você quiser. Fora, claro, as aulas de empreendedorismo. Tenho certeza que vai mudar a sua vida, tá? Pois bem, metade dessa aula vai ficar sendo empreendedora. Não vou vender nada, até porque no começo do vídeo já falei do meu trabalho. Mas metade da aula vai ser sobre empreendedorismo para você que não tomou jeito na vida, tá? Só que uma coisa eu queria falar com vocês. Pois bem, eu quero falar aqui sobre esse tal portal misterioso que apareceu no Arizona. Esse é o meu site, é o meu blog pessoal, tá? Que eu publico aí uma notícia ou outra por dia aí sobre esses assuntos mais misteriosos, tá? E eu achei interessante trazer aqui para vocês. É óbvio que eu vou deixar o link aí na descrição. Mas qual que é o caso aqui? Vou resumir a história para quem tem pressa, mas eu vou detalhar isso aqui. Inclusive, eu vou detalhar o diário de bordo de quem escreveu isso aí. A gente tem um diário, um relato, diário de bordo de gente que passou por isso aí. Nós vamos falar. Mas basicamente, no Arizona, existe um certo tipo de circunferência que não parece ter sido feita por mãos humanas ou simplesmente pela natureza. E os nativos, os navarros, que são os índios locais, tá? Como você tem os Cherokees nos Estados Unidos, tem os navarros que vivem no Arizona. Eles declaradamente falando que aquele local é um portal. E aí você tem registros de OVNIs, orbes de luz passando por aquele local. E claro, teve os curiosos que passaram e nunca mais voltaram. Então nós vamos comentar sobre esse assunto aqui. É extremamente importante para você poder aprender, tá? Pois bem, vamos lá.
Por muito tempo se falou da existência de portais dimensionais entre nosso mundo e algum outro. Você que pensa que a Bíblia só fala que existe apenas um planeta, eu peguei a Bíblia na minha mão, li o livro de Mateus, de Lucas, e ali só fala de um planeta. Meu irmão, você está interpretando a Bíblia errado. A Bíblia fala sobre outros planetas claramente. É como eu falo, a Bíblia fala sobre híbridos, seres que são parte extraterrestre, parte humanas. As pessoas, onde é que está isso na Bíblia? Eu falo, leia Gênesis 6. Pega uma Bíblia, né, uma King James mais fiel, 1611, que você vai encontrar. Eu falo que os anjos não são bebês alados, mas sim são seres de outras dimensões, que são categorizados como extraterrestres, só falta só me crucificar. Pois bem, o próprio Jesus Cristo mesmo disse o seguinte, presta atenção porque nós vamos falar sobre os outros planetas que existem. Existem outros planetas e teve seres humanos que já foram para outros planetas, tá? O próprio Jesus Cristo mesmo disse, na casa do meu pai existem muitas moradas. A tradução da Ferreira de Almeida ficou muitos aposentos, como se fosse uma casa mesmo e que cada um tivesse o seu quartinho. Só que quando Cristo falou na casa do meu pai, o que é a casa de Deus? Se você pegar, por exemplo, em Atos 7, o martírio de Estevão, nem a terra é a casa de Deus, porque Deus mesmo diz, que espécime de casa você consegue construir para mim? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A terra é o estrado dos meus pés. Então você vê descaradamente a declaração de que a terra não é a casa de Deus, campeão. Não é a casa de Deus. Inclusive Apocalipse fala de outro planeta, de outra dimensão. As pessoas têm a vaga ideia, escute bem o que eu vou te falar. As pessoas têm a vaga ideia de que quando você morrer, o seu espírito vai subir e você vai morar em cima das nuvens, tipo os Simpsons. Aí em cima das nuvens vai ter um portão dourado de ouro que vai se abrir e vai ter várias casas em cima das nuvens e que você vai viver ali dentro e conviver com quem já viveu. Então as pessoas têm esse pensamento, essa analogia, como se em cima das nuvens tivesse alguma morada. Qualquer pessoa que andou de avião sabe que não tem absolutamente nada em cima das nuvens. Então a sua morada não é em cima das nuvens. E se a sua morada não é na terra, onde será? Se a sua morada não é na terra, onde será? Tudo aquilo que é fora da terra é extraterrestre. Então, de cara, você já percebe que o local onde você vai residir com Cristo não é na terra. Existe o reinado de 1000 anos, a batalha final, mas a sua existência e coexistência é em outra existência. E aí, meu irmão, entra aquela frase que eu falei de Cristo. Na casa do meu pai tem muitas moradas, e moradas celestiais, outras dimensões. Então, os judeus entenderam essa mensagem claramente. Tanto que na cultura hebreia, que ela é precursora dos judeus, fala sobre 9 planetas. 9 planetas. A cultura hinduísta, a cultura dos nórdicos, a cultura do Islã fala de outros planetas. Somente o pastor de igreja, que não tem esse conhecimento técnico sobre o assunto, que fala que só existe um planeta. Existem vários, tá bom? E todos aqueles que nasceram e que estão fora desse planeta são categorizados como extraterrestre. Extra, fora, terrestre, terra, fora da Terra. E aí é o seguinte, é como eu disse, né? Por muito tempo se falava de portais. Isso não é algo novo. E nós temos uma cultura, né, na mitologia nórdica, o Yggdrasil, ou, né, no vocabulário popular, Yggdrasil, né? Que é uma árvore conectada, né, aos mundos. Um portal para outros mundos. Se você assistiu Avatar, existe uma árvore imensa que ela controla o planeta. É tipo Zelda, existe uma árvore imensa, inclusive em Zelda a árvore chama Meru, né? Exatamente o nome que Urbano Monte e toda a mitologia nórdica do passado, mitologia budista, chamava essa árvore. A ficção imitando a realidade. Então os nórdicos eles têm essa vaga ideia de uma árvore
que conecta todos os mundos. E cada mundo tem, óbvio, seus representantes de forma hierárquica. Não é uma zona. Realmente tem ali a sua hierarquia. Assim como os anjos têm hierarquia, existem hierarquias. Você não é obediente ao seu pai e à sua mãe, você não é obediente ao governo. Se você descumpriu uma regra do governo, existem penitências. Assim foi com os anjos, que descumpriram uma regra e teve sua penitência. Então, todos os planetas têm as suas hierarquias. Isso é mais do que óbvio, tá? E os nórdicos declararam isso, que é uma árvore que conecta os mundos. E isso pode ser representado como um portal, de um ponto a outro, como uma árvore mesmo. E aí você tem, né, o reino de Asgard, que é um reino celestial, e todos aqueles reinos que você conhece muito bem abaixo, inclusive a Terra estando próximo deles, tá? Então, por exemplo, quando se fala o reino de Niflheim, basicamente é o reino dos Nephilims, é onde os anjos estão alojados, ok? Você pega, por exemplo, o reino do inferno, o termo correto é Abaddon. Abba, pai, que é um deus, como se fosse um deus, de um portal, o inferno. É o pai do inferno. Então existe uma dimensão, você vê isso em filmes, Half-Life, Cloverfield Monstro, dimensões desses seres. Então você tem um planeta desses seres, um planeta onde ficam os anjos, inclusive a representação dos nórdicos é retracionada a isso, uma cobra, que ela está enlaçada tanto no inferno quanto no reino dos anjos, tá? E você vê outros reinos pairando aqui. E Midgard é basicamente a Terra. É aquilo que eu venho falando. Você não pega uma nave e atravessa o espaço sideral e vai andando e vendo a Lua se afastando. Não é isso. Você vê que Rick and Morty, pelo menos, é mais verídico do que você pegar Star Wars. Porque você atravessa através de portais. Sempre portais, tá? Pois bem, eu vou falar sobre o relato desse portal do Arizona, vou trazer em primeira mão para você, mas é importante explicar. Por exemplo, lá, o Monte Meru, ok? Ele é representado pela cultura hinduísta, cosmologia hinduísta, e outros planetas também. Então você consegue ir para um planeta para baixo e um planeta para cima. E o porquê que os hinduístas e também os nórdicos colocaram assim, que existem planetas para baixo e existem planetas para cima. Por que esses ancestrais colocaram isso? Será que esses caras são loucos? Não são loucos. Eu já falei disso aqui, eu vou só pegar aqui para retratar para vocês. Olha o tanto de publicação que eu já coloquei aqui no Telegram. É coisa demais, 2 dias, tá? Eu só quero trazer isso aqui para vocês, ó. Vou tirar o som. E é basicamente isso aqui, ó. Isso aqui é a 4ª dimensão. Então, o reino é para cima e um reino para baixo. Isso também é chamado de multiversos. Olha o tanto de reino. Ó, reinos para baixo e reinos para cima. Por que eu falo isso para você? Isso aqui é a 3ª dimensão, ó. Você tem o eixo X, o eixo Y, altura, o eixo X, largura, e o comprimento, que é o eixo Z, 3ª dimensão. E o que acontece? Como entraria a 4ª dimensão? Vamos tirar o tempo, vamos tirar o espaço, sendo uma dimensão, vamos esquecer disso. Vamos falar, como é que você coloca uma outra dimensão aí? Como é que você coloca um eixo Q, por exemplo, né? Aí, olha como é que é. Você tem lá a 4ª dimensão. Olha só. Você tem, basicamente, ela seria essa representação. Então, você teria o céu, a primeiro camada do céu, segunda camada do céu, e por aí vai. Teria a terra, os reinos para baixo, os reinos para o lado. Deus criou o universo dessa maneira. É assim que existe o universo. O universo não é um lugar, espaço sideral, que você vai pegando a sua nave e vai atravessando. Não é assim, campeão. O universo é dessa maneira. E cada existência tem a sua blindagem. Cada existência tem a sua blindagem. Por isso que eles não conseguiram sair da Terra. Operação Fishball, Paperclip, High Jump, registro de Dominant Burns. Por que eles não conseguiram sair da Terra? Porque está blindada. Está blindada. Então existe essa blindagem, né, para que outra dimensão não venha para cá e para que a gente não vá para lá. A menos, claro, com as ressalvas do Criador, se assim for permitido. Por isso Jesus Cristo mesmo disse, na casa do meu Pai há outras moradas. Pois bem, eu espero que você tenha entendido, né, sobre isso. E vamos falar agora, né, para você poder entender que até mesmo os caras pegaram
um modelo computacional matemático, tá? Isso foi coisa de japonês, não me pergunte. E eles fizeram o seguinte: colocaram uma inteligência artificial, encheram a inteligência artificial de conhecimento e falaram o seguinte: descreva pra gente como seria a navegação nos outros planetas, no universo. Como que funciona isso? Como é que seria possível, né, perguntando à inteligência artificial, como seria possível a gente poder ir para outros planetas? Como é que pode, segundo as leis da física, que você conhece bem, né? Como é que pode a gente ir para outros planetas? E aí, a inteligência artificial demorou muito tempo, né, usando processamento, pesquisando, e ela descreveu exatamente como seria o Monte Meru. Eu vou abrir essa imagem aqui, só para a gente ter mais ou menos uma noção. A inteligência artificial, ela realmente fez dessa maneira. Ela olhou assim e falou: não, olha, para poder viajar para outros planetas, somente através de um enlaço, através de um portal, como se fosse um buraco de minhoca, que você conhece muito bem. Então você tem lá o reino, né, a estrutura de como funciona a Terra, mas para você ir para outros planetas é apenas por portais. São fios invisíveis, que são portais, que fazem com que essas coisas venham para cá e que daqui vai para lá. E aí foi descrito dessa maneira, tá? Para você poder, né, viajar no universo somente via portais. Então foi dessa maneira que a inteligência artificial descreveu. Então você vê a inteligência artificial descrevendo dessa maneira, culturas ancestrais descrevendo dessa maneira, a Bíblia descrevendo dessa maneira. Então, assim, eu acho que pelo menos você tem que levar esse fato em consideração. Falado toda essa grande estrutura, vamos falar do portal, né? Desse caso que aconteceu e é bem curioso. Olha só que coisa interessante, tá? É uma história que rolou, não é uma história antiga, porque isso aqui voltou a acontecer, tá? Isso aqui tem registro de 2022, 2021, tá? Mas eu preciso contar para você como isso foi descoberto. Como é que as pessoas começaram a procurar esse local no Arizona? Como é que elas procuraram esse local? Então olha que coisa interessante, tá? Acima de tudo, né, o início da história. Ela aconteceu em 1956, quando Ron Quinn levou o seu irmão Chuck e alguns outros amigos com eles para partes montanhosas remotas e quase desertas do Arizona, em busca de ouro e tesouros. Então, assim, você tem aí, por exemplo, tá, inquisições, guerras, e muitas vezes ali morre um general que está carregando consigo 1 quilo de ouro. 1 quilo de ouro é 250, quase 300 mil reais. Ou seja, é quase uns 50 mil dólares. Então o cara conseguir encontrar relíquias, ouros, peças, o cara tá feito. E o cara vai fazendo isso, eles vão pesquisando. É uma cultura americana de fazer isso nos finais de semana, esse tipo de coisa, tá? E aí os caras foram para regiões remotas e montanhosas no Arizona. De acordo com uma lenda local, tesouros foram escondidos ali, né, mesmo durante o tempo dos espanhóis e primeiros colonos. Então, tá recheada de tesouros ali. E os caras estavam procurando, né, se dar bem naquela região. Durante 3 semanas, os meninos vagaram pelas montanhas e não encontraram nada. É assim, vai e volta, vai e volta. Um dia, como de costume, eles montaram um acampamento, mas antes que pudesse adormecer, viram 2 grandes bolas flutuando no céu escuro, brilhando como uma luz verde azulada. É o famoso orbe de luz. É uma bola, é um ponto de energia desconhecido, não sabemos se é inteligente, que sobrevoa ao céu e não respeita as leis da física, justamente por causa da atração magnética. E aí esses caras avistaram esses orbes de luz. É o que mais aparece no céu, são orbes de luz. Aparece mais do que discos voadores. Discos voadores, raramente você vai ter uma boa visão. Agora, pontos energéticos sobrevoando o céu é escancarado. Então, orbes de luz aparecem mais do que discos voadores. Eu tenho uma filmagem aqui no Telegram que eu coloquei aqui, ó, 2 Black Hawks escoltando orbes de luz em Durham, 2022. Eu vou fazer um vídeo detalhado sobre o assunto, mas basicamente, ó, aqui eu não sei se vai dar para vocês verem. Aqui tem o orbes de luz e 2 Black Hawks, ó.
eles estão escoltando esse orbe de luz, tá? Vou tentar reduzir um pouco a imagem aqui, né? Mas olha lá, eles estão escoltando esse orbe de luz. Isso aconteceu em 2022. O que é esse orbe de luz? Não fazemos ideia, mas o governo tem chamado a atenção com isso, tá? E aí, o curioso fato é o seguinte, os caras viram essa bola misteriosa flutuando no céu, né? Em outras palavras, essas bolas não se assemelhavam a nenhum tipo de aeronave, como eu mostrei para vocês, e os garimpeiros ficaram intrigados com esse fenômeno. A galera ficou intrigada, uma bola energética sobrevoando aqui em cima das montanhas. Esses balões, né, pairavam um pouco no céu, acima do acampamento, e depois de alguns minutos sobrevoaram as montanhas mais próximas e desapareciam. A mesma coisa aconteceu na noite seguinte. Então, eles viam esse orbe chegando, e quando esse orbe ia em direção à montanha, eles desapareciam. Misteriosamente, esses orbes desapareciam. E esses caras que estavam procurando ouro, falou assim, ok, nós estamos enxergando coisas estranhas, mas nossa busca aqui é por ouro, então, né, deixa pra lá. E aí os caras nem deram importância para isso, tá? E aí a mesma coisa aconteceu no dia seguinte, a mesma coisa. E no dia seguinte os caçadores encontraram um pastor local chamado Lois Romero e lhe contaram sobre as bolas brilhantes, né? Olha, cara, nós vimos umas bolas brilhantes ali no céu, tá? E ele alegou ter ouvido falar repentinamente sobre esses milagres e os vistos, né, ele mesmo. Então, também que essas bolas apareciam regularmente nesse local desde pelo menos 1939. Então os caras foram conversar com um nativo, alguém que mora naquela região, e o cara falou, sabe essas bolas que vocês veem aí? Pois bem, elas apareceram desde a G2. Essas bolas misteriosas, elas estão aparecendo desde a G2. E como esse caso teve início em 56, você pode imaginar que essas bolas ficaram ali pelo menos 17 anos aparecendo para as pessoas. E não parou, continuou, porque tem registros atuais. Então os caras indo para aquela região, basicamente, 17 anos, os caras olhando para a noite e vendo aquelas bolas energéticas sumirem nas montanhas, tá? E o cara nativo explicou que já tem muito tempo que elas passam lá. A cultura indígena, a classe de índios que reside no Arizona, pelo menos a grande maioria, são os Navajo, ok? E aí, basicamente, os caras tiveram a oportunidade de conversar com os índios, né? Os meninos ficaram surpresos com o fato, mas seguiram o seu caminho pelos terrenos rochosos, a busca pelo ouro, né? E depois de alguns dias chegaram a uma rocha baixa que tinha um formato estranho, parecendo um arco, que é basicamente essa representação aqui. Eles acharam estranho. Aqui não está detalhado da maneira correta, mas era mais ou menos uma abertura imensa e algo em circunferência. Eles acharam estranhos isso aqui, tá? Destacou-se tão fortemente da paisagem local que parecia uma anomalia, não tinha nada a ver com o ambiente local. Os caçadores de tesouros ficaram surpresos com a sua aparência, mas não pensaram muito nisso. Não, a gente está aqui por causa de ouro, né? OVNIs não pagam a nossa conta. Então, os caras prosseguiram e deixaram as coisas estranhas de lado. Aí, olha a coisa interessante. Um dia depois, eles chegaram a um local indígena, dos Navarros, tá? E lá falaram com um homem chamado John, que foi informado sobre esse estranho arco, essa construção estranha, essa rocha estranha no meio do nada, né? Essa circunferência. Quem aqui não lembra de Stargate, né? Sobre esses arcos? No entanto, John, né, que é o nativo navarro, falou o seguinte, surpreendeu eles com histórias. Esse arco, né, ele já é muito visto pelos nativos locais e é considerado um local mágico. Então, os índios consideram que aquela circunferência que foi vista é um local mágico. Então, eles estavam considerando isso aqui como um local mágico pelos habitantes locais e cercado por muitas histórias estranhas e rumores estranhos. Se eu fosse detalhar a quantidade de histórias que existem no Arizona, eu acho que eu faria só um canal no YouTube falando sobre isso. Porque esse relato é antigo, mas a galera começou a ir em massa para lá. A ponto do exército começar a colocar restrições para a galera não ir em massa, mas muita coisa aconteceu, tá?
E olha só que coisa interessante. Então, eles disseram, né, os índios nativos, os navarros, que se alguém se atrevesse a passar por esse arco, ele desaparecia imediatamente. O cara que cruzasse isso aqui, ele sumia, tá? Para ninguém sabe onde. E se você jogar um objeto pela abertura, ele também desaparece para sempre. Então o que os caras falaram? Se você atravessar isso aqui, meu irmão, você desaparece. Se você jogar qualquer coisa nesse buraco, você desaparece. Quem aqui não lembra de Portal? Portal é um jogo da Valve que você dispara portais e você atravessa de um portal para o outro. Aí o cara me fala, meu, aqueles caras que desenvolveram o Portal, eles tiraram da cabeça deles. Será mesmo? Será que eles não tinham um relato desses índios navarros, não? Principalmente os residentes americanos? A pergunta. Muitas coisas que você considera ficção são realidades. Abertura de portais, você vê portais em Vingadores. Aí você fala, isso aí é ficção, é programação preditiva para fazer você desacreditar em algo que é real. E eles falaram, se você atravessar, você não volta. E se jogar qualquer objeto, também desaparece para sempre. Por tudo isso, os índios locais deram o apelido de Portal dos Deuses, ou Portão dos Deuses. Porque na cultura dos índios a palavra portal não existe. Então é Portão dos Deuses. E aí tem uma singela representação nessa região montanhosa. É por isso que eu falo com vocês que tem que tomar um cuidado muito grande aonde você pisa. Nós tivemos um caso de um brasileiro que é um cara caçador, né? Que basicamente foi fazer a sua caça na floresta, foi sozinho e ele encontrou um arco feito de cipós. Parecido que foi um druida que tinha feito aquilo ali, uma bruxa, não sei. O cara olhou o arco de cipó, o cara tava com uma cartucheira nas costas, e aí ele tinha pegado uma paca, uma coisa desse gênero, um porco do mato, e estava indo embora. Ele achou estranho aquele arco, sentiu uma energia negativa, mas o cara carrancudo, não teve medo de nada, sentiu que não deveria passar por ali, ele mesmo relata, e quando ele passou no portal, a coisa ficou louca, ele se perdeu. Ele conta que ele se perdeu, ele não sabia mais onde ele estava. Assim que ele passou o arco, ele olhou para trás, o arco tinha sumido, e ele estava numa mata completamente diferente. Foram 7 dias para achar esse cara na floresta. E esse cara foi achado logo em seguida. Assim que ele passou o arco, 1 hora depois, 2 horas depois, já estavam procurando. Assim, o cara estava louco, meu irmão. E aí, o que aconteceu? O cara diz, né, quando o pessoal chegou até ele, falou assim, ó, nós estamos te procurando, já tem 7 dias. Que? Não, tem pouco tempo que eu tô aqui, tem algumas horas. Não, hoje é dia tal. E o cara, aí quando foram olhar o cara, ele tinha trocado a cartucheira, né, jogado a cartucheira no chão, achando que a cartucheira era a paca, o porco espinho, porco no mato, peço perdão, e ficou carregando o porco do mato nas costas. E o porco mato começou a apodrecer nas costas dele. E teve que fazer tratamento. E o cara ficou vagando sem ter aquela lembrança. Então o cara passou em algum tipo de portal, foi teletransportado para algum canto. E quando ele foi teletransportado, alguma coisa fez ele ter confusões mentais. A ponto de ele não lembrar o que aconteceu, ele só lembra desse arco e ponto final. Então casos como esse existem aos milhões. Quantas vezes que eu não já contei? Cara, teve um caso no Canadá de uma canadense que foi com a sua família explorar a natureza. Num parque nacional. Vamos explorar a natureza. Aí tem a trilha e o que o pessoal faz? Vamos sair da trilha, né? A gente quer algo mais novo, bonito. E aí, basicamente, essa menina, ela escalou a árvore, uma árvore grande, ela encontrou algo estranho na árvore e decidiu passar por aquilo ali. E aí, basicamente, a menina sumiu. A mãe começou a gritar, o pai começou a gritar. Depois de horas, chamaram a Guarda Nacional, chamaram tudo que você pode imaginar. Fizeram uma ronda, uma busca por 3 dias. A menina tinha subido na árvore. Subido. E ela sumiu. E nunca mais encontrou essa menina. Então, esses portais existem. Muitas vezes pode ser uma falha na dimensão que possibilite que essas coisas atravessem.
O curioso fato é, nós, seres humanos, que somos seres biológicos, inclusive tem relato do Almirante Burns falando isso, que os seres biológicos como nós não atravessam portais. Não atravessa, dá um problema do cacete. A gente quase que não, sai sem vida no portal. E isso nos portais, que, por exemplo, o cara tá dentro da Terra, de um canto para o outro. Imagina os portais para outros planetas. Então, o corpo dos anjos é um corpo muito mais robusto do que o nosso. E o próprio Jesus Cristo mesmo disse que você herdará um novo corpo. Não tem como você... Olha, eu vou deixar isso bem claro aqui. Não tem como você tentar conviver em outras dimensões, como essas aqui, ó, usando um corpo biológico. Não tem como. Então, olha só, isso aqui é a chamada de quarta dimensão. Então, como é que você sai de uma dimensão e vai para outra? Na cultura bíblica, é chamado de tronos, anjos que se encarregam de fazer o translado desses seres. Tem pessoas que atravessam de forma, eu não vou dizer aqui, de forma pirata, mas a grande maioria das vezes é tronos. Então, existem anjos que são responsáveis por fazer esse deslocamento, para garantir a integridade. Como é que Enoque foi para o céu? Como é que Elias foi para o céu? Através de uma classe de anjos chamado tronos. Tronos, na cultura bíblica, é carruagem. A tradução de tronos é carruagem. Então, uma carruagem de fogo que ergueu os céus. Um OVNI que ergueu os céus. É um anjo, uma classe de anjo que tem aquele poder, tem aquela tecnologia mal compreendida por aquelas pessoas, que coloca alguma coisa ali dentro e ergue os céus. Por isso que Enoque foi para os céus. Sozinho ele não conseguiria. Elias também precisou de um anjo intermédio para poder ascender aos céus. Está entendendo a história? Então Jesus Cristo mesmo diz que você herdará um novo corpo. Com esse corpo que nós temos, não dá para você viver em outras dimensões. Na Terra, o corpo carnal você consegue viver, coexistir. Agora, em outras dimensões, muito contrário. Você tem, por exemplo, registro de Enoque de um planeta de fogo, onde vive uma classe de anjos específico. Se não me falha a memória, são os serafins. Existe um planeta totalmente de fogo, onde os serafins vivem. E existe um planeta de cristais também. Enoque descreve isso no livro dele. Outros planetas. Então, e Enoque mesmo diz que ele só conseguiu ir nesses planetas porque o anjo fez alguma coisa em volta dele para que ele não fosse despedaçado. E mesmo assim ele sentiu um calor absurdo. Então é importante você entender que a Bíblia ela não é um conto de fadas. Depende da maneira que você analisa a história, tá bom? Depende da maneira que você analisa a história. Falado disso, essa aula vai ficar parte dela encerrada aqui e eu vou dar aula de empreendedorismo para os jovens, para a galera que quer ser desperta e também para você que está desempregado e você procura algum emprego. Porque eu vou mostrar para você uma profissão que você pode estudar o mínimo em casa e que chega a pagar 20, 30, 40 mil reais. E é importante você aprender. Lembrando que é de graça. Quem quiser sair do vídeo agora pode sair, fica tranquilo. Tá? Não vou forçar você a comprar nada aqui. Apenas te ensinar algo que pode realmente colocar dinheiro na mesa da sua casa. Tá? Para você poder entender. Pois bem, falado sobre portais, vamos lá a essa aula de hoje. Você conhece muito bem o meu site, humbertovolts.com. E por que esse site é uma chave principal para você entender que essa profissão é a profissão mais em alta que existe? Porque basicamente, programação em sites PHP, ela está muito além de você criar um blog. Criar um blog como esse aqui, tranquilo. Criar uma página de vendas como essa aqui, tranquilo. Só que o que não contam para você é que você pode criar coisas absurdas. Por exemplo, o CoinMarketCap, que já vale milhões. Você pode ter o conhecimento. O cara que tem conhecimento em PHP, o cara que tem conhecimento em HTML5, que é uma coisa que você estuda em casa. Você só tem que ser capaz de compreender, não precisa de certificado nem de currículo. Cara, você consegue trabalhar com isso muito bem. Você é capaz de criar corretoras. Você é capaz de criar uma série de coisas interessantes. Fora os freelancers que você pode trabalhar. Pois bem, por que eu estou falando isso para você? Olha só que coisa interessante, tá?
Olha só, quanto que paga um programador, né, no Canadá? Você acha que o currículo brasileiro ele é aceito no Canadá ou nos Estados Unidos? Raramente. Raramente. Então, o que prevalece é o seu trabalho, é como você se garante. Então, olha que coisa interessante. Um salário para um programador no Canadá, para quem está começando, que é um júnior, é por volta de 4.300 dólares canadenses. O dólar canadense está em baixa hoje em dia, né? Já teve a R$5, está em baixa. Tá 3,81. Agora, imagina só, vamos pegar 4.300 aqui, dólar canadense, ok? 16 mil reais. Aí você fala assim, tá, mas eu vou estar morando no Canadá. Não, você não vai estar morando no Canadá. Você pode abrir um LinkedIn, fazer um LinkedIn impecável, aprender sobre esse trabalho, trabalhar em sites de freelancer para ganhar essa experiência e depois se candidatar a essas vagas no Canadá e nos Estados Unidos, onde você quiser, na Suíça. Quantos lugares na Nova Zelândia? Nova Zelândia é um polo de computação. Falta mão de obra. Você pode se candidatar e trabalhar nessa área. Olha que coisa. E home office. Home office. É só você procurar vagas de emprego home office. E aí, tendo o inglês, o mínimo que você precisa saber é o inglês, mas inglês você aprende em casa. Por exemplo, como é que eu aprendi inglês? Eu não sou o melhor cara do mundo. Não sou, eu arranho inglês. Por quê? Porque eu resido no Brasil. Se eu estivesse morando no país, eu falava mais fluente. Mas é o quê? É ver filmes com legendas, tentar entender o filme, tirar a legenda para tentar entender, seriado, tudo, colocar o sistema operacional tudo em inglês, para te forçar todos os dias a tentar entender o que é aquilo ali. Fazer o máximo, falar o máximo possível em inglês, para tornar aquilo ali nativo para você. E aí, não tente traduzir o inglês, tente entender. Por exemplo, a palavra Apple, por exemplo, ou Apple, você vai falar aquilo, maçã, é maçã, quero... Não, você não vai poder projetar na sua mente maçã para falar pro cara, você tem que saber que Apple é maçã, tá bom? Então, por que eu tô falando isso para você? Porque o salário básico isso é só pro Canadá. Se tu pegar assim, ó, emprego de programador, salário nos Estados Unidos, ó, só pra gente poder ter mais ou menos uma ideia. Olha lá, o júnior, ele tá em média 5.200 dólares americanos. Então, se você coloca aqui, ó, vamos colocar o dólar americano aqui, ó, dólar americano, tá? Também tá em baixa, vou colocar aqui, ó, 5.200, 24 mil reais. Eu já contei aqui de pessoas, né, inclusive eu falei sobre isso, um monte de gente que é programador falou assim, eu ganho 20 pau por mês. Falta mão de obra. É a quarta revolução industrial que nós estamos vivenciando, é a era da programação, da computação. Então, olha só, aí 5.200 dólares americanos. Cara, isso dá praticamente 24, 25 mil reais. É óbvio que você vai ter que pagar o imposto? Vai ter que pagar o imposto. Se você pagar o imposto dos Estados Unidos, você vai ter que emitir uma carta para você não pagar o imposto brasileiro. Se você pagar o imposto brasileiro, você vai ter que emitir uma carta para você não pagar o imposto americano. Vai da sua cabeça. É bom ter um contador internacional, pelo menos pagar o cara uma única vez para te explicar isso e como fazer isso. Né? Se não me falha a memória, eu posso estar falando bobagem, eu acredito que é o tal do Tax ID, alguma coisa referente a isso nos Estados Unidos. Eu não pago imposto americano, eu pago imposto brasileiro, para mim sai muito mais em conta, porque é muito mais barato, tá? No caso de uma IRL, de um Simples Nacional, uma LTDA, uma limitada, é muito mais barato. Você paga 8, 10% de imposto. Nos Estados Unidos paga 15 a 20. Então, às vezes, compensa, tá? E isso é o quê? É o cara que é programador. Agora, como é que você programa? Tem várias maneiras. Você pode programar um aplicativo, pode programar um site, pode programar um programa de computador como Autodesk, você pode trabalhar com servidores, pode trabalhar com jogos, pode trabalhar com um monte de coisas, com sistemas de segurança. São várias, é uma infinidade de coisas que você pode trabalhar. E tem que ter o conhecimento. Eu, por exemplo, conheço Python, CS+, conheço HTML5 e PHP. Só que a minha área de programação é HTML e PHP. Eu não sou o cara fodão em Python. Não sou. Eu conheço de PHP, HTML. Meu irmão, eu consigo erguer, se precisar erguer um site, tipo CoinMarketCap, no estalo eu faço. Assim, simples assim. Então eu tenho esse conhecimento para fazer isso hoje.
Então essa é a minha área. Não é à toa que eu desenvolvi o site. E aí, por exemplo, você pega lá o site Humberto Volts. Isso aqui é um tema, é um bloco pronto. O que é um bloco pronto? Você pode trabalhar em cima desse bloco, você pode editar esse bloco, ok? Por exemplo, eu quero mudar a cor, quero mudar esses ícones aqui. Tanto isso aqui quanto isso aqui é um tema, ok? Por exemplo, nesse caso aqui, esse tema aqui foi pensado, né, em smartphones. Por quê? Porque a quantidade de acessos de smartphones em todos os meus sites é 90%. E só acessam pelo computador em coisas de pagamento, mas o resto é tudo smartphone. Então eu já projetei a página para o smartphone. E ainda que não fosse, ela foi, olha só, ela se ajusta sozinho. Isso aqui é chamado responsivo, ó. A página ela é responsiva, ela se ajusta sozinho. A qualquer cara estiver usando o telefone mais vagabundo, olha só o texto se ajustando, tudo se ajusta, tá vendo? Então isso aqui é muito importante. As pessoas, elas não entendem esses detalhes, Outra coisa que é importante aqui mostrar para vocês, por exemplo, vou pegar essa página, eu vou abrir aqui o GTmetrix, que é um padrão, eu uso o padrão canadense. Pô, se o meu site ele abre bem no Canadá, então no Brasil é uma maravilha, Então é isso que eu penso, tá? Porque parte do meu site ele é ponteado no Brasil. O servidor não está no Brasil, mas ele é ponteado no Brasil. Então, por exemplo, quando você coloca para analisar, o GTmetrix ele vai te falar parâmetros. Ó, o que você pode melhorar no seu site? Muitas vezes, esse é o serviço de freelancer que você vai começar. Eu comecei a trabalhar com freelancer, por exemplo. O que eu vou pegar o serviço? Muita gente vai te pagar $80, $200 para você otimizar o site da pessoa. E aí, o site GTmetrix, ele vai te falar. Você pode rodar o programa ali umas 2, 3 vezes. Igual no meu caso aqui, ó. 98% de performance e 95% de estrutura. Tá? Ó, um site que teve olha só, ele abriu aqui, praticamente em 1 segundo já estava com a informação, 1,3. E assim, é um site leve, é um site aqui, ó, que não chega nem a 1 mega, tá? Então é um site leve. E a única coisa que está ruim no meu site é a estrutura CDN. O que é isso? É um servidor para carregar imagens. Para eu não pesar o meu servidor principal, eu usaria um CDN. Só que, como o meu site é um site pequeno, o Compra Qualificada é um site pequeno, e eu tenho 10 gigas dentro do servidor, eu não vou usar um CDN agora, né? Se eu tivesse 400 produtos no meu site, pelo menos umas 2.000 afiliados vendendo, uma estrutura de alcance absurda, eu usaria CDN para não pesar o meu servidor. E aí eu estruturaria o meu servidor, óbvio, um servidor mais forte. Mas para não pesar, para não sair caro, o CDN é mais barato que você pagar um servidor hiper caro. Mas o meu site, no momento agora, não precisa. Então isso aqui, a pessoa chega a te pagar $80, $100. E é uma coisa que você faz num tapa, meu irmão. Pro cara que tem conhecimento. Esse tema aqui do Avada, esse aqui é um bloco pronto de programação em PHP. É um bloco que pesa 200 megas. 200 megas. Esse bloco de programação aqui, que é de blog, pesa 5 megas. 5 megas. Como é que esse que teve 200 megas aqui conseguiu ter uma nota que chegou bem, olha, palha a palho com 5 megas? Por quê? Porque você tem que saber fazer, eu vou colocar de forma assíncrona. Eu não quero que meu site carregue tudo de uma vez. Ele vai carregar isso, ele vai mandar informação para o Google. Por exemplo, no meu caso aqui, o meu site, ele é um site, né, a conexão está segura, né? O meu site tem uma conexão segura. Não estou falando num caso de hacker, estou falando para o cliente. O site ele é criptografado e seguro. Tanto o meu site Humberto Volts, quanto, né, o site Compra Qualificada. Então, por exemplo, você pega esse site aqui, que é um site de segurança. A informação que vai para o Google. Qual que é a informação que está chegando no Google? E aí é um site de segurança. Você vem e ele vai te falar, todas essas restrições de segurança foram aplicadas. Fora o firewall, fora toda a estrutura de defesa que meu site tem. Por exemplo, se tiver um ataque de DDoS, meu site ele vai trancar justamente para o site não cair. Ele vai ficar um tempo fora do ar, depois vai voltar.
para precaver daquele problema. E aí eu vou pegar todos aqueles IPs que tentaram fazer o ataque do DDoS, vou bloquear tudo. O cara nunca mais consegue acessar meu site, não daquele IP. Então tem mecanismo. Esse tipo de tecnologia de segurança também pagam bem. Então você tem que ter conhecimento. Então, o que acontece? É aquilo que eu digo, meu irmão. Se você acha que não está tendo emprego, que o Brasil está difícil, que está tudo ferrado e não sei o quê, meu irmão, você não está analisando o mercado direito. Se tem gente fazendo milhões, tem oportunidade. Nem que a oportunidade seja fora de casa, mas tem oportunidade. Inclusive, a questão de estrutura de sites, você consegue fazer até no Brasil. Um cara, olha, para você alcançar isso aqui, hoje no Brasil, se uma pessoa me falasse assim, Humberto, meu caso pessoal, eu quero basicamente que você pegue o meu site hoje e deixe nesse nível, que ele carregue em menos aí, tá? Em menos de um segundo, no máximo um segundo e pouco, um segundo. Eu quero que você faça isso para mim. Só que eu quero que você use um CDN, que é aí fica melhor ainda para mim. Um Cloudflare, por exemplo, melhor ainda para mim. Cara, o cara vai falar assim, tá, e aí qual que é o seu serviço? Eu vou analisar quantas horas que eu faço isso. Eu vou pedir para a pessoa mandar para mim a linha de código do site que ela usa, para saber se é WordPress, alguma ordem, uma coisa maluca que foi inventada. Eu vou pedir um print dos plugins que estão sendo usados. Vou pedir um print de algumas coisas, vou avaliar. Ó, me manda esses documentos primeiros. Aí eu vou avaliar a minha hora. Quanto que custa a minha hora de programação? Aí que você se pergunta. Porque não é um salário mensal que você ganha nos Estados Unidos. Não é um salário mensal que você ganha no Canadá. É quanto que custa a sua hora de trabalho. Aí tem que avaliar. A minha hora de trabalho, no mínimo, em programação de sites, no mínimo, é R$180. No mínimo, assim, é eu colocando um valor que eu tenho certeza que eu tiro muito mais por fora. Porque R$180, se eu pegar aqui o dólar americano, eu colocar aqui R$180, uma hora dá $37 para poder otimizar. Muitas vezes eu resolvo esse problema, muitas vezes em 3 horas. Então, para mim não valeria a pena isso aqui. Né? Agora, dependendo da estrutura do site, não. Então, o que eu faria? Pô, pelo menos R$200. R$200 uma hora. Vamos ver o site do cara. Ó, esse site aqui eu vou colocar para trabalhar pelo menos aqui 20 horas. Dá R$4.000. Ah, mas você vai gastar só 2 horas. Eu pretendo gastar 2 horas. Agora, se eu encontrar um bug nesse site, vai ter que cobrir essas horas. Se o site ficar fora do ar, vai ter que cobrir essas horas. Eu vou ter que fazer um backup desse site, né? Para evitar alguma cagada. Então toda essa estrutura vai me custar. Eu posso... Isso é um tiro que pode ser pela culatra. Então eu vou cobrar mais caro para fazer esse serviço. Óbvio, vou cobrar mais caro. Porque se der merda, eu vou ter que consertar. Eu vou ter que segurar o touro louco lá, meu irmão. Então aí eu cobro um valor maior. Aí, pô, beleza, vou lá e estruturo. Agora imagina, sei lá, 2, 3, 4 mil reais para você. Imagina que você pega, dando exemplo, só de sites. Imagina que você pega pelo menos 4 sites por mês em freelancer para trabalhar assim. Que a pessoa te paga, pô, tu fez $1.000, no mínimo. Se dependendo da sua estrutura de trabalho, você consegue pegar até mais caro. E aí, já abriu um LinkedIn, fazer um LinkedIn bem feito. Para você arrumar um emprego decente, né? Fazer um LinkedIn bem feito, falar inglês e tal. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Ah, mas eu quero ser empreendedor. Eu quero eu mesmo montar meu próprio negócio. Por exemplo, olha só. Eu vou dar um exemplo para você de uma coisa que é feita. Esse aqui é um site chamado CoinMarketCap, ok? Se você pegar ele lá no GTmetrix, por exemplo, provavelmente ele não vai ter problemas com CDN, né? Porque é um site muito grande, muito bem estruturado, mas vai ter a sua... Então você pode pegar, por exemplo, o site esse site aqui, ó, vou pegar aqui só para você poder ver aqui, ó, olha só. Vamos ver como é que está a segurança do CoinMarketCap. Olha só, existe aqui, ó, uma coisa para consertar. Só esse pequeno conserto aqui, ó, no CoinMarketCap, ó, já é uns $60, $80 que o cara paga de freelancer. E muitas vezes você pode ser o cara que é freelancer daquele site. Estão sempre te chamando para aquele site. Olha lá, um erro encontrado. Tu pega aqui, ó, o GTmetrix aqui, ó, olha lá, de novo o site pesado. Estrutura do site foi até aberta. Ó, o CDN é aquilo que eu falei. Eu tinha certeza que o CDN estava rodando. E o CDN que eles estão usando aqui, se não me falha a memória,
não é o Cloudflare. Olha só, já está errado. Está pegando um CDN meia boca de uma empresa do Twitter. Meu irmão, não faça isso, né? Mas o CDN está rodando tranquilamente. Qual que é o problema desse site? Olha só, o problema desse site está na sua linguagem de programação. Tá vendo? Essa linguagem de programação tá horrível. E aí, o que está acontecendo? Ó, a performance do site está horrível. O servidor pesa demais. Por causa, né? Olha só, está um uso excessivo dessa programação. Ah, mas eu não entendi o que é isso. Usam um Google Tradutor para você poder ver. Ó, evite um tamanho excessivo. A programação pesada, meu irmão, pesada. Me parece que essa estrutura foi feita à mão. E foi feita de uma maneira que o cara não foi otimizando. Foi linhas de código de programação, né? Deve ter mais ou menos 500 mil de linhas de código aqui, sem brincadeira. Poderia ter feito tudo em 500, 600, 500 não, mas pelo menos umas 5 mil linhas de programação. Coisa que algum programador faria em uma semana, mais ou menos. Um bom programador. E aí, por exemplo, o CoinMarketCap é um site que fala sobre criptomoeda. O próprio CoinMarketCap, ele já está trabalhando com produtos deles, ok? Eles já estão trabalhando com produtos deles, eles já vão abrir a corretora deles. Então, eles começaram com um site. O que é um site? É uma vitrine. O CoinMarketCap é apenas um site que mostra, né, o gráfico da criptomoeda. É um site gratuito. E aí o site explodiu, teve grande aceitação no mercado, os caras foram melhorando o site. No caso da otimização do site nem é tão importante assim, porque os caras não fazem negócios com esse site, não aqui dentro. E aí foram colocando várias coisas, estruturando. Tem produtos deles, você pode comprar uma porrada de coisa deles. Vão abrir também uma corretora, e a corretora funcionando dentro do site. Então, você vê que as coisas funcionam assim. E em criptomoeda, que eu já falo aqui no canal, importante a gente falar isso, olha que coisa interessante. As pessoas têm a rara oportunidade de criar... Você sabe criar uma criptomoeda? Você pode criar uma criptomoeda na estrutura do Ethereum. Não vai querer criar uma criptomoeda na estrutura do Bitcoin, que você vai se lascar. Então, por exemplo, para você criar uma moeda na estrutura do Ethereum, usar o bloco do Ethereum, tá? Ou se você quiser um mais barato ainda, né? Dá para você usar aí até o Cardano, dá para você usar. Mas o pessoal usa o Ethereum, tá vendo aqui, ó? O contrato aqui é de Ethereum, tá? Eles usam geralmente Ethereum. Você cria uma criptomoeda, em média, custa por volta aí dos seus 5 mil reais. Por exemplo, o Will Smith, ele foi lá, teve uma polêmica recente com o Will Smith, que ele foi lá, deu um tapa na cara de um cara que é humorista, tal. Chegou alguém esperto, criou o Will Smith Inu, né, uma criptomoeda. E essa criptomoeda já valorizou 3.000% em 20... Essa moeda, olha só, deixando isso aqui bem claro, uma moeda que foi criada em 24 horas. Você cria uma moeda, começa em 5 mil reais. Usando estrutura, às vezes dá sai até mais barato, dependendo do seu nível de programação. Mas geralmente hoje tudo é feito em blocos, tá? Ninguém fica mais o dia inteiro digitando, tá? Olha lá, 5.000%. Então o cara criou uma criptomoeda. O que o cara faz? Criei uma criptomoeda, né? Não é fácil, não é do dia para a noite. Ele vai lá e coloca, ele faz uma aposta na criptomoeda dele. Ó, vou colocar 5 mil reais aqui dentro. Se a moeda for pro ralo, eu perdi o meu dinheiro. Acontece. Não vou mentir para você porque acontece. Mas se valorizar, eu tô feito. O cara vai lá, o cara que criou a moeda, ele coloca ali 5 mil reais, 10 mil reais. Para ficar fácil a conta aqui. 10 mil reais valorizou 3.000%, 3.300%. Então é 10 mil reais vezes 33. 10 mil reais vezes 10 é 100 mil. Ou seja, o cara ganhou 330 mil reais se ele vender agora. Então o que o cara vai fazer? Ele vai vender metade. Para ver se vai continuar crescendo. E aí, óbvio, né, retração de Fibonacci. Se esse gráfico for decair, o mercado vai se segurar mais ou menos em 0,618 ou em 0,5. Então se ela começar a cair para cá, ela vai se manter aqui, ó. E se ela se manter, ela pode subir ou descer, ela vai variar, e nessa variação a gente já consegue trabalhar também. Mas eu não investiria nessa moeda cegamente. Mas o cara que tem 1.000 reais, escute bem o que eu estou te falando.
O cara que tem R$1.000, ele tem cabeça, não vai dar de louco entrar no mercado de cripto jogando dinheiro e achando que o mercado vai carregar uma barra de ouro para você. Não é assim. Tem que analisar o mercado. Pô, isso aqui tem 24 horas. Isso aqui em 3 dias ela vai derreter. Ó, isso aqui, você pode esperar que em pouco tempo ela vai derreter. Não é uma moeda que vai ser consolidada. E aí, basicamente, você tem um momento, um time correto para empreender numa moeda como essa. E aí o cara que colocasse R$1.000, ele teria R$33.000 agora. Só que, compensaria você investir nesse momento aqui? Bom, aí tem que analisar o mercado. Aí vem toda aquela estrutura de trade de avaliar mercado. Retração, Fibonacci, suporte, resistência, pullback, máxima e mínima. Tudo aquilo ali que você pode imaginar. Para quê? Para poder chegar no pessoal, ok, eu vou esperar essa moeda cair. Se ela não cair, eu vou tentar analisar um padrão para eu fazer um melhor investimento. Então daria para você fazer isso. Ou, no caso, você que é mais conservador assim como eu, pô, em 10 dias o Bitcoin subiu praticamente 10% e o Ethereum 11%. Então, se eu tivesse investido no Bitcoin, por exemplo, hoje, ó, pegaria o gráfico aqui de 10 dias, tivesse comprado o Bitcoin aqui, ó, em 206 e vendido agora, 10%. 10% uma semana, para um cara que investiu R$100.000, em uma semana fez 10 mil. Então, se você tendo conhecimento em finanças, ou você sabendo programar, acabou. Você não morre de fome, velho. É isso que eu quero que você entenda. Então, se você sabe programar, pô, tem emprego para arrodo para você. Freelancer, home office. Cara, por exemplo, a TOTUS, que é uma empresa brasileira, cansei de ver gente indo para o Canadá, tá? Só vou mostrar uma coisinha para vocês aqui, tá? Basicamente, ó, é uma empresa brasileira de software, tá? E não paga mal não, cara. Uma empresa boa, uma empresa boa brasileira de software. Teve gente que foi imigrado para fora. Por exemplo, a minha esposa chegou a trabalhar nessa empresa aqui e teve uma mulher que imigrou com o filho, com o marido para o Canadá. Por quê? Porque o Canadá, cada 4 casamentos tem um filho, velho. Os caras, o país vai derreter. Não tem como, a taxa de natalidade é horrível. E tem regiões como Manitoba, por exemplo, que os caras estão puxando imigrantes no laço. E programação é uma área que você tem que ter o conhecimento. Você não pode, né? É um pedreiro, tá entendendo? E desculpa se você for pedreiro, foi mal, mas não é um pedreiro, tem conhecimento. Então, você acaba importando gente. Programação é, olha só, imigração, programação. É a maior taxa de imigração no mundo vem de programação. Tá? Provavelmente não vai estar aqui agora, mas é. Então eu queria te dizer que somente essa estrutura simples já rende para você o dinheiro. Já estrutura para você. Então, por exemplo, meu site, eu fui lá, um sitezinho simples, né? Fui lá, estruturei o meu site, fiz um SEO em cima desse site aqui. Eu vou abrir o meu site, eu vou basicamente aqui abrir ele, tá? Só para você poder entender, não vou colocar isso em vídeo, né? Vou só tirar algumas informações aqui, né, de segurança do site para espertinhos, né? Mas vou mostrar uma coisa interessante para vocês, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, os posts aqui, ó. Só para você ter mais ou menos aqui uma ideia, uma vaga e singela ideia aqui sobre o assunto, tá? Olha só, vamos voltar isso aqui agora para cá. Olha só, o meu site ele é uma estrutura WordPress, que é a estrutura principal que existe. Olha bem como é que é feito o SEO do meu site, pontuação de SEO. Toda ela ok. Pontuação de SEO do Google, perfeita. A minha pontuação de legitimidade, que é se o artigo vai ser aceito ou não, ok, tudo verde. Por que eu tenho esse empenho em deixar o site totalmente assim? Por quê? Porque eu sei que em 6 meses o meu site vai ultrapassar mais de 1000 visualizações por dia. Então, por exemplo, se eu pego o meu site aqui, deixa eu só conferir aqui as questões de diretrizes do site, só para você ter mais ou menos uma ideia, tá? Só para você ter mais ou menos uma ideia. Eu vou voltar ao site aqui, ok? Por exemplo, hoje nós tivemos uma média aqui de quase 200 sessões no site, né? Então eu sei que em 6 meses alcançar 1000 pessoas não é difícil para mim. Então substituir o YouTube pelo site não é difícil, né? Sendo o YouTube um meio para isso. Então, por exemplo, no meu caso aqui, olha só, estrutura de segurança do site, né? Essa aqui é uma estrutura
que eu fiz aqui paga, ok? Não, tranquilo, rodando tranquilo. Mas olha lá, né? Só hoje teve buscas orgânicas, usuários, tal, tá? Tudo aqui tranquilo. Taxa de rejeição é o quanto de tempo a pessoa fica no seu site. O meu site não é para o cara ficar, o meu site não é o CoinMarketCap para o cara deixar essa tela aberta o dia inteiro. O meu site o cara vai ler um artigo, 2, 3 minutos e vai embora. Tá? É basicamente isso. E o site dá dinheiro? No meu caso, eu vendo os meus produtos. Então, no meu caso, sim, no meu caso, por exemplo, aqui, se eu pegar o meu site, só para você ter uma ideia, eu tenho aqui pelo menos 3 estruturas, deixa eu deixar isso aqui bem claro, 3 estruturas que a pessoa conhece o meu trabalho. A pessoa que me acompanha conhece o meu trabalho. Então tem 3 estruturas. Descobrir aqui até onde vai a toca do coelho. Você tem aqui no menu, né? E também tem no widget, que fica aqui, ó. Tá basicamente aqui. Então a pessoa ela tem esse acesso aqui tranquilamente. E isso é um blog. Esse site aqui não é um site para eu ficar multi-rico, bilionário. Eu criei esse site deixando bem claro por causa da censura do Telegram. Sem saber se o Telegram vai continuar. É óbvio que eu aposto as minhas fichas no Telegram, óbvio, é a principal ferramenta de trabalho contra a censura, mas é bom você ter um site. E aí eu falei, vou criar um site, cara. Vou criar um site, então eu criei esse site aqui. Agora, é mais do que óbvio que eu estou estruturando outras coisas. Por exemplo, eu tenho um planejamento de projetos para o Humberto Volts, mas é um site que me custa hoje 1 hora por dia. Para eu fazer um artigo como esse aqui, ó, um artigo que você lê em 3 minutos, em 1 minuto, um artigo como esse aqui, e mexer no meu site gasta 1 hora por dia. Então o restante eu administro. Aí eu gasto 1 hora, mais ou menos umas 2 horas no Telegram, com isso no meu Telegram oficial, mais ou menos umas 2 horas, que é de 8 às 10 para responder os alunos, né? E me sobra tempo para mexer em outros projetos. Por exemplo, compra qualificada é um projeto que eu vou estar estruturando. Por exemplo, compra qualificada, não sei se vai rodar, se vai aparecer aqui, mas é um grande projeto que eu estou trabalhando. É um excelente projeto que eu vou desenvolver. Vai ser basicamente como se fosse um mercado livre. Só um básico aqui. Tá? Só para você também, estou estruturando. Só que com o digital. Eu não quero trabalhar com coisa física. Quero trabalhar com digital. Palestra, simpósio, tudo que você puder imaginar. NFT. Então, basicamente, eu estou estruturando esse site para isso, para que se torne algo consolidado, como já foi no passado, só que na época eu falei, eu prefiro mexer com outras coisas, Bitcoin para mim e tal, mas eu vou deixar estruturado esse site. Então, olha, em 30 minutos de aula, novamente, não estou vendendo nada aqui para você, olha o tanto de oportunidade que você tem, campeão, de você trabalhar. Então, por exemplo, olha aqui, ó, esse aqui é o site do CoinMarketCap. Então, o que eu te falo, muitas vezes, o que vai acontecer? Você vai usar estruturas, ok? Então tem essas, o GTMX é um dos sites de comparação, tem pelo menos 10 sites, o próprio Google tem um insight deles, mas é para você analisar, pra você ver o problema do site. Então, muitas vezes a pessoa vai chegar para você e vai falar assim, eu estou tendo um problema, aqui, ó, isso aqui servidores de política e cache estão errados do site, estão errados. Inclusive, lá no security aqui falou a mesma coisa. Tá errado aqui, ó, tá errado. E aqui falou a mesma coisa. Só que, olha aqui, já tá te indicando os arquivos para corrigir. Então, todos esses arquivos aqui é para você poder corrigir, ok? Só que aí, o cara que desenvolveu esse site, que é o CoinMarketCap, o cara ganha, em média, com um site desse aqui, $2.000. $2.000 mais ou menos a cada 4 horas. O site do cara ganha com isso aqui, mais ou menos em média. O cara tá ganhando no dia aí facilmente uns $10.000. Os 300 mil reais, 300 mil dólares por mês com um site desse. Você acha que o cara ele mesmo, vai aprender o que tá errado, vai tentar consertar, correndo o risco de fazer cagada, ou você acha que ele vai pagar alguém? Vai pagar alguém. E como um site como esse é um site grande, que gera muito dinheiro, o cara vai querer pagar alguém, o cara vai pegar um freela, um cara que já tem conhecimento na área, ou se não tiver um programador próprio, ele vai falar, tá aqui, ó, pronto. Aí o cara vai lá e conserta. Isso é um dos serviços. Tá entendendo como é que o mundo gira? Por isso que eu falo, eu formei enfermeiro, formei medicina, medicina não, formei enfermeiro, formei engenharia,
formei em contabilidade, formei eu não sei do que, em arquitetura. Irmão, desculpa, a Red Pill é essa. O mundo está se transformando numa tecnologia. Você hoje, cara, o arquiteto, ele vai ter que trabalhar com tecnologia. Todo mundo vai ter que trabalhar com tecnologia. Tá entendendo? Quem não se adequar vai pro olho da rua. Essa é a realidade. Por isso que eu falo, eu conheço de criptomoeda e conheço de programação. Primeira coisa que eu fiz, a minha qualificação profissional, caso o YouTube dê merda, me garante trabalhar com isso e que se dane essa merda. Quantas vezes eu não fiquei com vontade de parar de publicar no YouTube? Quantas vezes? Foi vontade assim, absurda. Por quê? Porque eu tenho conhecimento de programação e tenho conhecimento, né, em criptomoeda, minha área de vendas. Então eu conheço. Aí eu falei, vamos ficar lá, eu gosto, né? Tem a galera, eu gosto. Mas quantas vezes? Então, se você tem conhecimento, cara, não vai te faltar emprego. Então fica uma aula para você que é jovem, para você que é desempregado. Queria trazer essa aula para vocês. Porque a partir do momento, deixa eu pegar isso aqui, a partir do momento que você tem conhecimento, tranquilo, tem conhecimento, você não vai passar por esse perrengue. Eu vou tirar esse site daqui, porque esse site não faz parte do meu relatório, ok? Não faz parte, é um site aleatório qualquer, mas eu queria mostrar para vocês. Então, assim, qual que é o conselho que eu dou para você que é jovem? Com 6 meses a 1 ano, tu aprende tudo isso aí. Tem que ter dedicação. Não dá para você ficar vendo vídeo de TikTok, vendo vídeo e querer estudar. É concentração, entendeu? Concentração, aprender, né? Tem curso de programação, você vai lá e aprende. Então, isso tudo que eu tô trazendo para vocês é uma coisa que você poderia aprender, ó, tá vendo? Esse é um nível, essa é a estrutura. O site meu pesa metade de 1 mega, meu irmão. Abre em qualquer carcaça. Um pocket phone aí, o cara já consegue acessar o meu site. E é totalmente responsivo. Então, assim, só não uso o CDN. Isso tanto que qualquer projeto, qualquer site meu tem esse símbolo. Qualquer site que eu faço, ele é assim. Eu faço o site para você? Não faço. Não estou nesse nível, mas você poderia estudar para fazer para outras pessoas. Não só sites, mas qualquer outra coisa. Tá percebendo a diferença? Eu espero que esse conteúdo que eu trouxe hoje traga valor para você. Por isso que eu disse, na metade desse vídeo, eu ensinaria para você de graça e não te cobraria nada por isso. Coisas que as faculdades nunca vão te ensinar. E também nem tentaria vender o meu curso, que ensina isso, né? Pois bem, nem preciso falar, né? Então em 30 minutos eu só ensinei para você, tá? Bom, vou ficando por aqui, sou Roberto Volks. Na descrição do vídeo e fixado nos comentários, você tem meios de me encontrar, tá bom? Fique na paz.